Êxodo 12, 21. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes, presta atenção no que ele disse: escolhei, tomai vós cordeiros para as vossas famílias, sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai no sangue que estiver na bacia, passando na verga da porta e ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando ele vir o sangue, quando ele enxergar o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós, para os vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, guardareis esse culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é esse? Então direis: é o sacrifício da Páscoa, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Fecha tua Bíblia aí e presta atenção. Eu não sei, Daniel, se nós temos condições de pegar uma imagem da Páscoa, dessa Páscoa, acho que tem, né? E lançar aqui. Eu queria que as pessoas que estão aqui ouvindo pudessem ver a imagem. Bota Páscoa, a celebração da Páscoa. Tem que aparecer uma casa com sangue. Vê se tu acha alguma coisa aí. Eu queria que lançasse isso aqui na tela antes de eu prosseguir pregar aqui. Eu quero que você veja a cena. Eu queria que você visse a cena. Como que é a cena da celebração da primeira Páscoa? Vai dar certo, será? Vai? Tá bom, ela vai colocar. E você, preste atenção nos elementos que vão se desenrolar daqui para frente no decorrer da mensagem. Cada elemento vai falar de uma das 4 verdades que eu quero falar para vocês sobre um avivamento. Quais são as 4 verdades? Eu vou falá-las de cara já, e depois nós vamos pregar sobre elas. Quais são as 4 lições que eu extraio dessa simples, aparentemente, passagem? Que é a primeira Páscoa. Primeira, que Deus é bom. Segunda, que nada é impossível. Terceira, que o sangue de Jesus pagou tudo. E a quarta, que todas as pessoas são importantes. Vamos repetir comigo? Vamos na primeira? Primeira coisa, Deus é bom. 1, 2, 3. Para gravar mesmo, vira para o teu irmão e diz assim: Deus é bom. Como é que está a cara dele? Desconfiada? É muito simples. Eu me surpreendi porque hoje eu vim pregar das 4 a mensagem mais simples da série. Mas Deus, Ele sempre revela coisas simples, mas porém podem ser profundas. Não precisa ser rebuscado para ser revelado. A gente confunde algo rebuscado com algo revelado. E eu venho dizendo isso, principalmente na escola de ministérios. Algo revelado não é algo difícil de entender. Algo revelado é algo muito simples, que você olha e diz: uau, sempre esteve aí, eu que não via. Porque revelar era tirar a venda. Então quando Deus te revela, uau, faz sentido. Deus é bom. Você vai dizer comigo no 3. 1, 2, 3. Nada é impossível. Terceira coisa que eu aprendo com essa lição. Diz assim comigo: o sangue pagou tudo. E a quarta coisa que você vai dizer comigo é o seguinte: todas as pessoas são importantes. Agora é a prova. A prova dos 9. A regra de 3. Você vai escolher uma pessoa e vai falar as 4 coisas para ela. Quero ver se você está no culto ou você está em Nárnia. Vai. Fala para ela aí. Não lembro nem a primeira, pastor. Pois é, esse que é o problema. Pede ajuda aí agora. Vocês dois em dupla tem que lembrar as 4 coisas agora. Tá vendo? Se não lembrar, imagina, eu nem comecei a pregar. Se não lembrar as 4 agora, vai lembrar quando?
Eu vou dar só o sussurro. Deus é bom. Vamos cantar, Dedé? Vamos cantar então. Agora, para mostrar que a gente é uma igreja inteligente, nós vamos no 3 com um grande coral dizer: 1, 2, 3. Deus é bom. Capaz. Canta. Rendido estou aos pés da cruz. Levanta a sua mão aí. Se essas 4 verdades são reais, levante a tua mão aí. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, Diga isso, ó. purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, Rendido estou. Diga essa verdade. Eu sou teu e tu és meu. Você pode dizer: eis-me aqui. eis-me aqui, rendido estou. Te exaltamos, te exaltamos. Eu sou teu Eu sou teu. e tu és meu. Minha vida, declare isso. A ti Rendido a ti estou e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou. Você pode dizer isso? Você pode dizer essa verdade? E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Uou! Pastor, as 4 verdades são bem bacanas, mas eu gostaria de entender elas nessa situação. Pois bem, Deus está vindo com o juízo. E você sabe que a última praga foi a praga da morte. E morte não combina com avivamento, a não ser que em meio à morte Deus avive. A não ser que em meio ao caos Deus traga restauração. A não ser que em meio a uma pandemia Deus traga cura. A não ser que em meio à catástrofe Deus traga esperança. Eu vou seguir falando até você entender o que eu quero falar aqui. A não ser que em meio ao desespero Deus traga um crente cheio do Espírito Santo, com uma palavra de boas novas do Evangelho. Aí então nós veremos avivamento. Porque Deus está vindo com juízo, Deus está vindo para matar. Pastor, mas Deus não é bom? Ele é bom. Até aí Ele é bom. Porque Ele deu 10 chances do povo se arrepender e o povo não quis. Aí está a bondade de Deus. Se fosse outros imperadores, déspotas, tiranos, matavam na primeira. Deus deu 10 chances e o faraó e o povo não quis. Deus é bom. E aonde que eu vejo a bondade de Deus? O povo de Deus estava escravizado, oprimido, judiado, de tudo que é forma. E Deus desce para livrá-los. E Deus começa a revelar a sua bondade, de maneira que na noite em que eles foram livres da escravidão do Egito,
não só foram livres, como também foram prosperados. Porque a Bíblia diz que naquela noite em que eles saíram de lá com ouro e prata e gado, Deus pagou os 430 anos que o povo serviu aos egípcios. Por isso a Bíblia vai dizer lá no Novo Testamento que tudo que você faz no Senhor não é vão, terá recompensa. Você está entendendo? Deus revelou a sua bondade em meio ao caos. Deus é bom. Pastor, o que mais que eu aprendo? Segunda coisa, aos olhos humanos, Faraó era o homem mais imponente, importante e poderoso de toda a face da terra. Aos olhos humanos, quando Moisés quis cogitar da injustiça que os egípcios estavam fazendo sobre os filhos de Israel, ele quis cogitar. O povo começou a apanhar mais, e a servidão de Faraó endureceu mais ainda. Quem lembra disso? Quem viu a série lembra que eles começavam agora a castigar e açoitar e bater, e começavam a fazer todo tipo de coisa. Então humanamente parecia impossível, mas aquilo que parecia impossível, Deus mostrou que é possível, já dizia Silvio Ribeiro. Qual foi o mérito do povo em não ter sido alvo da morte? Alguém pode me dizer? O que o povo fez por merecer o anjo não passar em suas casas e matá-los? Posso te dizer? Absolutamente nada. Sabe o que está acontecendo aqui, minha gente? Eu estou muito afim de pregar, mas me parece que... Mas não vai atrapalhar, pastor Lucas. Mas por que está fazendo isso, será? Vamos ficar observando, senão... Você está entendendo? Você está entendendo? Você vai ver como vai acabar esse culto hoje. Me parece que se tiver que tirar, a gente tira e bota de novo. Me parece que, olha só, não há mérito algum. Quando lemos a Bíblia, a palavra mesmo por si vai dizer exatamente o seguinte: que o anjo não ia entrar na casa dos bonzinhos, que o anjo não ia entrar na casa dos que tinham jejuado, do que os que tinham... Não. Havia uma declaração: o anjo não vai entrar num tipo de casa. Qual tipo de casa? Quem está comigo? 2, beleza, vou pregar para vocês 2 aqui. Quem está comigo? 2 tipos, 2 não, um tipo de casa o anjo ia passar reto. Essa aqui, ó, que tinha sangue. E não é sangue dele, não foi ele que suou sangue, não foi ele que se cortou, não foi ele que fez nada. Foi o cordeiro que morreu. E quando o cordeiro morreu, o sangue declarou: essa casa está comprada. Aqui a morte não entra. Essa casa vai ter vida. E a quarta coisa, pastor, quem foi alvo da bondade de Deus? Todas as pessoas. Todos os israelitas. Irmão Mossati, talvez tinha senhorinhas, a Bíblia vai dizer. Talvez tinha senhorinhas viúvas, talvez tinha crianças órfãs, e a Bíblia vai dizer que elas não tinham condições de comprar um cordeiro para matar. E Deus foi tão bondoso que olhou para todas as pessoas são importantes, que Ele disse: quem não tiver condições, se junte com o vizinho, se junte com o parente, porque essa salvação vem para todos. Esses 4 elementos eu quero trazer para você sobre um avivamento. Por que nós vamos viver um avivamento? Por que nós vamos viver a vida de Deus? Porque Deus é bom. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, para você entender a complexidade da bondade de Deus. Quem concorda comigo que Deus é santo? Você concorda comigo que Deus é santo? Deus tem como deixar de ser santo? Mas e se você pecar? O que acontece? Ele continua sendo? E se a igreja inteira pecar? Tá, vou piorar. Se a humanidade inteira pecar, essa regra é verdadeira? Então nós vamos usar ela para outra natureza de Deus. Deus é bom. Se você estiver passando uma luta, Deus muda? Ele segue. Se tudo nós estiver lutando em meio à pandemia, se um monte de pessoa morrer, eu espero que você entenda isso de uma vez por todas.
para você nunca mais questionar a bondade de Deus. Porque tem pessoas que acham que Deus é bom até que as coisas estão bem com ela. Quando a coisa deu ruim para ela, quando deu B.O. para ela, quando deu problema, ela começa a questionar: se tu és bom, por que está acontecendo? Deixa eu dizer um negócio: quando você peca, Deus continua sendo santo. Quando você luta, Deus continua sendo bom. Quando as coisas vão bem, Deus é santo e bom. Quando as coisas vão mal, Deus é santo e bom. Quando você está feliz, Deus é bom. Quando você está triste, Deus é bom também. Quando você está próspero, Deus é bom. Quando você está passando problema financeiro, Deus é bom também. Quando você está curado, Deus é bom. Quando você está enfermo, Deus também é bom. Você não muda o caráter e a natureza do eterno. Ele é bom para sempre. O salmista diz assim, Salmo 107: louvai o Senhor porque Ele é bom e a sua bondade para sempre Ele é bom. Pastor, Deus não está irado com a humanidade? Deixa eu dizer uma coisa para você. Antes de Deus estar irado com a humanidade, Ele amou a humanidade, então Ele é bom. Antes dele ser, a gente precisa entender, a gente pega as facetas de Deus e isola elas dos seus contextos. Gente, Jesus é juiz no fim de Apocalipse, agora Ele é advogado. Muda a figura. Deus está irado no fim, quando virar o julgamento, agora Ele é amor. Deus é bom. Agora deixa eu dizer uma coisa para você precisa entender a diferença. Porque a gente diz assim, ó: Deus está no controle de tudo, sim ou não? Sim. Mentira! Aqui, pastores, aqui é a igreja em que as pessoas dizem a seguinte frase: eu nunca tinha ouvido isso na minha vida. Eu ouço essa frase 3 vezes por semana há meses. Você me diz que Deus está no controle, então deixa eu dizer uma coisa para você. Quem é pai aqui? Você está sempre 100% no controle da sua casa? Quando seu filho vai para a escola, você está no controle? Quando a sua esposa sai de carro, você está no controle? Você acha que Deus está no controle de tudo? Posso te esclarecer isso, para você não sair daqui com dúvida? Deus está no comando. E nem sempre no controle. Pastor, Deus perdeu o controle? Não, é que a gente tira da mão dele. Vou explicar. Se não pegar agora, eu paro de pregar e nós vamos dar os avisos e vamos para casa. Se não pegar essa, não pega mais nada. Jesus está indo para Gadara. A Bíblia diz que vem o que recepcionar Ele? Um cartaz de boas-vindas com foguete? Bem-vindo, Jesus? Sim ou não? Não, vem uma tempestade. O que a gente vai dizer para essa tempestade? Deus está no controle. Sim ou não? Sim ou não? Porque eu estou indo fazer a obra de? Eu estou fazendo a vontade de? Se Ele permitiu uma tempestade, então Ele está no controle. O que eu estou dizendo? Que a tempestade é a vontade de Deus, sim ou não? Não, porque Jesus levanta a mão e repreende a tempestade. Se a tempestade fosse a vontade de Deus, Jesus teria repreendido a vontade de Deus, e aí a coisa já não fecha. Porque se a tempestade é a vontade de Deus, como pregam alguns aí, se essa enfermidade é a vontade de Deus, e todas as vezes que Jesus se defrontava com uma enfermidade, Ele dizia, saia. Ele não pode estar dizendo, sai, vontade de Deus. Então Ele está dizendo, não, essa não é a vontade de Deus. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é curar, perdoar, salvar. Alguém está comigo? Como diz o Alessandro, ei alguém? Ei alguém? Como que eu tenho um Deus que diz que é o mesmo que o Filho e nunca divergiram? Um Deus mandando a tempestade e um Filho repreendendo a tempestade. Uau, pastor, eu nunca tinha pensado nisso. É claro que não. Por isso Deus levanta profetas, pregadores da palavra. Porque você não pode viver a sua fé sozinho. A medida de revelação que eu tenho, eu somo com a tua, e nós juntos construímos o corpo. Você está entendendo? Pois bem, se aquela enfermidade é a vontade de Deus, e Jesus diz, enfermidade, saia. Eu estou dizendo que Jesus está se insurgindo contra a vontade do Pai. E isso não diz a Bíblia. A Bíblia diz que Ele foi submisso e só fez... 3 pontinhos, pensa um pouquinho. Só fez o que viu o Pai fazer.
Então todas as vezes que ele está agindo na terra, ele está representando o... Então quando ele está dizendo tempestade, cala-te, eu te repreendo, ele está fazendo o que o Pai faria e fez. Então como que a tempestade veio de Deus, gente? Sabe de onde veio a tempestade? Dos principados e potestades que habitavam em Gadara. Pastor, eles têm poder? Mas então é lógico. Se não fosse poder demoníaco, Jesus não teria repreendido. Vou pregar para os que estão aqui. Quando ele diz, ele dá uma ordem de comando, ele está usando um princípio de autoridade. Ele está falando não com a tempestade, irmão Mossati, mas com quem está causando ela. E jamais Jesus falaria assim com Deus. Ele está falando com os demônios. E eu vim aqui dizer, Deus é bom. E essa tempestade na tua vida, tem um monte de gente dizendo que é Deus. E eu vim aqui dizer, te posiciona na autoridade do nome de Jesus e bota Satanás pra correr. Ei, alguém? Canta, Dedé, canta. Oh! Agora segura, até a música é profética. Ó, quando vem a tempestade, Deus está no comando. Estar no comando é o general observando. Quando Jesus se posiciona e ordena a tempestade, ele pega aquela situação e submete ao senhorio de Cristo, aí Deus está no controle. Então Deus só está no controle quando as nossas vidas estão submetidas à sua boa, perfeita e agradável vontade. Do contrário, Ele só está no comando, observando o que você vai fazer. Quem sabe muitos aqui hoje estão cantando, minha vida eu dou, a ti eu dou, tua vontade, e só sai da boca para fora, porque amanhã de manhã vai viver a tua bela vida, e Deus não tem nada a ver com isso. Você vai viver os teus sonhos, os teus planos. Você vai gastar o teu tempo da tua maneira. Você vai gastar o seu dinheiro da tua maneira. Você vai passar a vida como você quer. E Deus está dizendo, eu estou no controle. Não, eu estou no comando, só esperando. Quando Ele pegar a vida dele e submeter o meu senhorio, então não só no comando, mas agora também no controle, porque eu governo Ele. Quem entendeu? A pessoa está enferma, Deus está no comando. Ele não sai do comando. Ele é o rei. Quando Jesus vem e diz enfermidade, retroceda, Ele estabelece a vontade de Deus, que é curar a todos, salvar a todos, perdoar a todos. Escute-me, todos serão salvos, todos serão perdoados, todos serão curados, mas a vontade de Deus é salvar a todos, perdoar a todos e curar a todos. Entenda isso de uma vez por todas. Pastor, será que Deus quer me curar? Muda a pergunta, será que Deus quer me salvar? Deixa eu fazer a pergunta, quem acha que Deus quer salvar você? Quem acha que Deus quer te perdoar? Então, abre aspas, Deus também quer te curar, porque a mesma cruz conquistou tudo, foi um sangue só. Então Deus também quer te libertar dessas tempestades demoníacas. Onde é que se viu um Deus que permite que demônios se atormentem na tua vida e causem tempestades na tua vida? E você fica aceitando como se fosse a vontade de Deus e ainda dizendo, Deus está no controle. E sabe o que começa a acontecer? Nós temos uma igreja que questiona a bondade e o amor de Deus e atribui a Deus o que é a ação dos demônios. Se Jesus não tivesse esse entendimento, Ele ia dizer, Pai, por que Tu permitiu essa tempestade? Eu estou indo fazer a Tua obra, e ia começar a questionar o amor de Deus. Como Jesus sabia que Deus sempre é bom, Ele se levanta e diz, isso aqui não é de Deus, retroceda. Você está preparado porque eu vou pregar ou eu paro aqui? Não, pastor, Deus está vindo com juízo e vai matar todo mundo. A minha casa tem sangue, na minha casa não vai morrer não. Na minha não. O problema é se você não está posicionado numa posição de autoridade contra os demônios, e aí o demônio brinca de gato sapato com você, aí o problema não é de Deus. Autoridade não é cair, autoridade não é pular, autoridade não é gritar, autoridade não é nada disso aí. Autoridade é amanhã de manhã, quando o diabo dizer faz, você diz não, para trás de mim. Autoridade é amanhã de manhã, quando vier o pensamento para você soltar tudo para o ar, chutar a barraca, você vai dizer não, para trás de mim tempestade demoníaca. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, e o que eu estou passando não muda a natureza de Deus. Até porque a palavra bom em Lucas
18, 19. O que é Lucas 18, 19? É quando Jesus é chamado de bom mestre. E ele diz: por que me chamas de bom, se só há um que é bom, que é o meu? A palavra bom, pai, é ágatos. Eu fui estudar. E eu fui estudar mesmo. Eu disse: eu quero entender o que é essa bondade. E eu descobri que a palavra ágatos designa algo bom na sua natureza. É impossível tirar, porque se você tirar a bondade de Deus, ele deixa de ser Deus. Não, acho que não pegaram. Vou explicar. O plástico desse teclado não é um adorno. A composição dele é plástico. A única maneira de tirar o plástico daqui é derretendo. Só que daí ele deixa de ser teclado. O dia que Deus não for bom, ele não é mais Deus. Pastor, mas eu aprendi que Deus é um velhinho de bigode, um cabelo branco, a orla do manto, e ele tem uma espingarda na mão, parecendo os McCoy do Pica-Pau, dizendo: eu vou te pegar, gurizinho. Não, esse não é o Deus dessa Bíblia. Pode ser o Deus do Islã maluco que quer matar todo mundo. Esse Deus aqui disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pastor, mas eu pequei. Pois é, e você não? Alguém aqui se salvou por si, por não pecar? Porque a única maneira de ser salvo sem Jesus é quem não pecou. Do contrário, a Bíblia diz lá em Romanos, uma doutrina muito elementar da fé cristã, doutrina da depravação total, que todos pecaram, vírgula, e estão destituídos da glória de Deus. Pois bem, todos pecaram, todos pecam, todos pecarão. Pois para isso se manifestou o Filho de Deus. Senão não teria necessidade. Mas Deus segue sendo bom. Eu queria que você olhasse para dentro de você. Eu vou para o segundo ponto agora. E de verdade, porque eu vou te confessar um negócio. Eu por muitas vezes achei que Deus não era bom. Muitas vezes, me entenda no linguajar do contexto. Eu pegava Deus, botava na parede e assim: por que o Senhor faz isso comigo? Por que comigo assim? Eu estava quase que nem Asaf no Salmo 73, dizendo: quando eu olhei para os ímpios e vi a prosperidade deles, os meus pés quase resbalaram. Quando que os pés quase resbalaram? Quando ele começou a se comparar. Daí ele começou a ver o que ele não tinha, esquecendo do que ele tinha. Muitas vezes eu passei por isso. Até poucos anos atrás, que eu venho batendo nessa tecla e dizendo: eu estou lutando, Deus é bom. Eu estou sofrendo, Deus também é bom. Eu estou de luto, Deus é bom. Nada, absolutamente nada vai mudar a natureza, a essência do eterno, bondoso Deus. Porque se um dia nós olhar para Deus e Ele não for bom, pois bem, Ele não é Deus. Mas como eu sei que isso jamais vai acontecer, por favor, sai daqui hoje. Se nada mais servir para ti, sai daqui hoje, nunca mais questione a bondade de Deus. Por que eu preciso pregar isso? Porque alguém que experimentar um Deus bom nunca mais desvia. Porque você não vai conseguir mais viver sem Ele. Porque o mundo é mau, o diabo é mau, o pecado é mau, está terrível, mas Deus é bom. Deus é bom. E quando você experimentar essa bondade de Deus, quando você conseguir ser absorvido por essa bondade de Deus, ainda que as suas circunstâncias denunciem que não, o questionamento da sua boca pode até ser para entender uma situação. Quem está comigo? Mas jamais para questionar a bondade de Deus. Porque questionar para entender não é pecado. Pecado se torna quando você questiona para murmurar. E é o que o povo fez no deserto logo depois disso. Quando não tinha água, o Senhor mandou nós aqui para morrer. Ari, o que estavam dizendo? Esse Deus é mau, porque Ele nos tirou do Egito para nós morrer aqui. Esse Deus é mau. Depois faltou comida, e eles disseram: nós vamos morrer agora de fome. Por que o Senhor nos tirou lá? Pelo menos nós tínhamos cebola. Então eles estavam questionando a bondade de um Deus que desceu por amor a eles. Por favor, não se rebaixe a condição dos israelitas murmuradores, porque foram esses que não entraram na terra prometida.
E como eu quero muito ver você lá, eu te aconselho que você não tome essa postura aí, não. Faltou maná? Da glória. Faltou água? Da glória. Você precisa entender que a bondade de Deus, ela não está de maneira alguma associada ao que acontece. A bondade dele é a sua natureza. Ele é bom, Ele é amor, Ele é santo. Quem me entende? E isso não muda nunca. Segunda coisa, nada é impossível, ainda que o cenário mostre o contrário. Estou falando de avivamento, então eu disse, por que nós vamos viver um avivamento? Porque Deus é bom. Segundo, por quê? Porque nada é impossível, ainda que tudo revele o contrário. E parece-me, na história da Bíblia, que Deus ele é especialista em fazer e criar situações que permitam Ele revelar a impossibilidade. Me faça entender? Me faça entender? Não, então eu explico. Tem 32 mil soldados. Deus diz, é muito. Gideão diz, é pouco. É pouco. É pouco. Porque tem milhares de inimigos. Então o Gideão está dizendo, Senhor, 32 mil nós vamos levar uma coça de pau. Nós vamos morrer tudinho. De uma lapada só. Deus diz, para mim é muito. Vocês sabem quantos soldados chegou? Ah, tem que saber, né? Quantos soldados chegou? 300. Foi o senhor que inspirou Jim Carrey, foi? O senhor é comediante. São milhares. O senhor diz que nós vamos contra eles com 300 e o senhor criou essa situação? Deus diz, Explica? Explico. A Bíblia diz assim, para que não se gloriem e achem que foi a força dele. Eu tenho dito isso aqui há tanto tempo. Se você comprar uma casa financiada pela minha casa, minha dívida, como diz o irmão, que eu também tenho, glória a Deus por isso. Tem milagre nisso? Não. Tem um financiamento nisso. Se você for lá comprar um carro em 48 vezes, taxa de 3%. Absurda. Tem milagre nisso? Não. Tem um financiamento nisso. Agora Deus aparece para ti e diz, filho, eu vou fazer. Você diz, não tem como. Eu não tenho força que chega, eu não tenho condições. 300 vão morrer todos, deixa que eu faça da minha maneira, porque eu estou querendo revelar uma impossibilidade. Eu estou querendo me revelar e você não está entendendo. Então quando você compreende essa dimensão da natureza de Deus, quanto mais a coisa afunila, mais você glorifica. Quanto mais difícil fica, mais perto do milagre está. Quanto mais a coisa parece que não vai dar, Deus está dizendo, eu só estou preparando o cenário, eu vou descer na terra. E aí 300 mata milhares e milhares. Não, me parece que a improbabilidade aumenta quando são 4 leprosos. Você já leu a história de Eliseu e o rei da Síria? O servo do rei chega e diz, estamos morrendo de fome. As crianças estão sendo cozinhadas para que tenham comida. O profeta Eliseu olha com cara de profeta e diz assim, amanhã por essa hora se dará 2 éfas de farinha por 1 talento. Sabe o que ele está dizendo? Vamos traduzir. Ele está dizendo, amanhã vai ter comida a preço de banana. Todo mundo olha para ele e diz assim, tu é profeta, né? Mas essa aqui tu errou. Porque ontem a mãezinha fulana matou o filho para comer. Não tem água, não tem comida, nós estamos cercados por inimigos. Quem pisar fora do muro está morto. E aqui dentro a comida acabou. O profeta olhou para o incrédulo e disse assim, tu vai ver, mas não vai comer. Fala ou não fala? Fala ou não fala?
O incrédulo, ele até vai ver, porque ele sempre precisa, mas muitas vezes ele não vai desfrutar. Quer que eu prove? Deus diz para Moisés, fala. Moisés não teve fé, que chega, foi lá e... porque ele disse assim, vai que eu falo e não vem água, o povo me mata. Deus diz, era só ter falado. Porque tu não teve fé, que chega, sobe no monte e pisga. Olha Canaã. Está vendo? E Moisés já alegre. Ô glória, já estou vendo. Pois bem, mortinho na hora. Porque tu vai ver, mas pela tua incredulidade não vai desfrutar. Eu vim aqui dizer, se você ainda está incrédulo, é a última noite que Deus te dá para tu largar a incredulidade, porque senão tu vai ver e não vai desfrutar. Porque eu não vim aqui brincar de avivamento. Eu sei que está levantando uma onda e eu vim pregar para gente. Eu vim pregar para gente que está crendo nisso, que não é uma brincadeira de igrejinha, de igrejola, de fundo de quintal. Eu vim falar de coisa séria, de alma, de vida, de salvação. Eu estou falando que Jesus está voltando, o leopardo já está na ONU, e alguém precisa se levantar e acreditar que tudo está mostrando que não, mas tem um Deus do céu dizendo, sim, 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 eu vou fazer, só espere e verá. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Alguém pega essa palavra. Vamos, canta, quando sobe canta. Só quem não crê, faça silêncio agora. Cheio. Pastor, está tudo contrário, ele vai fazer. Pastor, está difícil, ele vai fazer. Pastor, tudo diz que não, ele vai fazer. Ele vai fazer. Por que ele vai fazer? Lucas 1,37 diz, porque para Deus nada é impossível. Eu vou falar um negócio para ti. A palavra impossível no grego é adunatos. Sabe o que significa adunatos do grego? Você quer ver por que Deus não pode ter nada impossível na tua vida? Porque adunatos é a composição de duas palavras gregas. O prefixo a, que é negativo, dizendo não, e dunatos é capacidade, poder de fazer algo. Quando você pega a palavra impossível na Bíblia, ela significa exatamente o seguinte: sem força, sem poder, incapaz de fazer ou de ser feito. Você está entendendo isso? Deus olhando e dizendo, impossível? Eu não conheço essa palavra. Eu peguei o dicionário de Deus e não encontrei esse vocabulário. Pastor, está na Bíblia? Tá. Mateus 19:26 vai dizer exatamente o seguinte: aos homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. A impossibilidade é algo que só existe na esfera humana. Eu vou repetir para você captar. A impossibilidade é algo que só existe na esfera humana. Marcos vai trazer com outras palavras, ele vai dizer, para os homens é impossível, mas não para Deus, vírgula, porque para Deus, diga comigo, todas as coisas, mais alto, todas as coisas são possíveis. É possível um avivamento no interior do Rio Grande do Sul? No pior tempo que a história recente da humanidade está vivendo de pandemia, num tempo de inflações, num tempo de divisões políticas, num tempo onde as igrejas, vai, é possível, não só é possível, como é o cenário perfeito. Me parece que a gente esquece de Ezequiel 37, que é a tipologia mais contundente de um avivamento na Bíblia, que é quando o profeta chega, diga comigo, um vale de ossos secos. Posso traduzir? Significa, ele chega num vale de cadáveres. Mas não só cadáveres,
Porque me parece que um cadáver é quando os ossos ainda estão na posição. Ali era braço para um lado, perna para o outro, crânio para o outro, fêmur para o outro, tíbia para o outro, clavícula para o outro. A morte reinava sobre aquele lugar. E Deus diz, é o cenário perfeito para um avivamento. Está vendo como até o glória diminui porque a mente colapsa? A cultura do céu ela entra em conflito com a sua cultura. A verdade de Deus entra em conflito porque você aprendeu que tempos de bonança são tempos de bênção. Sabe quais são os tempos mais perigosos das nossas vidas? Os tempos de bênção. São nesses que os crentes desviam. São nesses que os crentes não vêm mais para culto. Irmão, pega um crente que está na prova, ele não falta culto, ele senta na primeira cadeira. Pega um crente que está com uma enfermidade, pega um crente com uma criança doente. Pega um crente com a mãezinha doente, com Covid. Irmão, ele vai para frente do hospital orar, ele faz jejum, ele faz campanha, ele bota a igreja inteira orar, ele liga para os profetas da China, ele liga para os profetas da... Agora bota o crente na bênção. Hoje eu não vou na igreja. Hoje eu não vou na oração. É fim do ano. Hoje eu não vou orar, já orei ontem. Sim ou não? Estou falando mentira? Ah, tá. Me parece que eu como pastor vejo isso há 18 anos. Vai ver que eu estava equivocado, mas me parece que não. Ah, meu queridinho, a luta não desvia. Posso te falar um negócio? Se a luta e o problema desviasse, nós não tínhamos crescido praticamente dobrado de tamanho em um ano aqui na pandemia. Se luta e pandemia atrapalhasse, nós não tínhamos com o batismo de semana que vem batizado quase 100 pessoas em um ano, reconciliado mais 40 e recebido de outro ministério mais 20. Nós tínhamos fechado as portas, mas como luta não é problema para Deus, pelo contrário, é a preparação do cenário perfeito para Ele descer e mostrar o seu caráter de impossibilidade. Eu vim aqui declarar isso. Alguém tem que pegar essa palavra e dizer, é isso que eu vou viver na minha vida. É isso que eu vou viver na minha vida. A Bíblia vai dizer exatamente o seguinte: para os homens é impossível. Para os homens, sim, é impossível. Não é impossível para Deus. E aí a gente, pô, pastor, claro, né, pastor? Para Deus tudo é possível, mas eu não sou Deus. Pois bem, bota na tela para mim Mateus 17, 20. Eu estou dizendo, segura, tá? Não bota ainda. Procura ele e não bota. Eu li para vocês 3 versículos. Constrói comigo o pensamento. Lucas 1:37. Para Deus nada é impossível. Sim ou não? Vem para cá agora. Aos homens isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. Está comigo? Aí, pastor, para Deus eu sei que nada é impossível, mas até a Bíblia diz que para os homens isso é impossível, pastor. Bota aí. E Jesus lhe disse, por causa da vossa incredulidade, porque em verdade eu vos digo, em verdade, não estou mentindo, eu vos digo, se tiver fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá e há de passar. E vamos resumir a frase, se você tiver fé, diga comigo, nada será impossível. Para quem? Para Deus ou para você? Pegou? Eu parece que eu estou na unção da manhã já. Eu já estou na unção da escola de ministério aqui. Deus está dizendo, para mim as coisas sempre foram tranquilas. Eu não conheço a impossibilidade. Aí Deus mostra outra face. Os homens realmente tem coisas que para eles é impossível, mas pela fé eu dou para eles acesso a um mundo que não conhece o impossível. Eu vou repetir porque alguns ainda não vieram para o culto. Pela fé, se você tiver fé, você vai acessar o meu mundo, o meu reino, a minha realidade.